O Evangelho é uma semente espiritual poderosa e ele progride. Deixa eu me dar um exemplo. Todos os anos, na estação própria, em nossa igreja, irmãos que têm sítios ou plantações no seu quintal, trazem legumes e frutas para repartir entre as pessoas de tanto que as suas plantações rendiam. A semente foi plantada e davam tanto fruto que eles precisavam repartir entre as pessoas da igreja. Que saudade disso e de tantas outras coisas que a pandemia tirou da nossa igreja, e nós esperamos que essas coisas voltem logo. Eu particularmente gosto muito de banana, caqui, mexerica, quiabo e outras coisas. O que nós estamos vendo é que o Evangelho é uma semente que produz muito fruto, progride, e é disso que Paulo trata no texto que estamos estudando em Colossenses capítulo 1, versículo 3. Paulo relata a sua gratidão, ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. A gratidão dele é pelo progresso do Evangelho. Versículo 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. E aí ele diz, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. E o texto diz, esse Evangelho vai frutificando e crescendo entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo agradece pelo que Deus fez neles e através deles a partir do Evangelho. Epáfras contou isso para ele. Epáfras é o líder da comunidade que se encontra com Paulo na prisão para pedir ajuda e explica o que o Evangelho fez entre os colossenses. E esse progresso extraordinário, relatado por Epáfras, aconteceu a partir da proclamação da mensagem de Jesus Cristo. E este era o sinal verdadeiro de que eles estavam em Cristo Jesus. E não a nova espiritualidade falsa que estava sendo disseminada por hereges e falsos mestres, oferecendo misticismo, legalismo, filosofias novas. O apóstolo Paulo destaca que este é o motivo de gratidão a Deus, o Evangelho e o que o Evangelho estava produzindo entre eles. O Evangelho, nós vimos na mensagem anterior, nada mais é do que uma notícia, uma boa nova, baseada na verdade da Bíblia. E essa boa nova oferece esperança celestial com Cristo Jesus, como favor gratuito de Deus através da obra de Cristo. E esta esperança produz uma vida espiritual crescente e frutífera. Produz um progresso de vida espiritual que é composto por algumas fases, as quais eu quero mencionar aqui junto com você e entender junto com você. E a partir de hoje olhar duas e depois outras fases dessa progressão do Evangelho. Eu quero compartilhar isso com você para que nós apreciemos ainda mais esta obra de Deus em nossa vida, por meio do Evangelho. E também para que nós assumamos o nosso papel nesse processo. Então, o Evangelho produz vida espiritual como uma semente. Primeira etapa desse processo, a primeira fase, é o Evangelho comunicado. Porque com uma boa notícia, o Evangelho ele progride quando ele é anunciado. Ele precisa ser falado, compartilhado. Assim como a semente, ela só produz fruto se ela é plantada no solo. O Evangelho, ele é comunicado por agentes humanos. O versículo 7 deixa bem claro, Paulo diz, vocês colossenses aprenderam o Evangelho de Epáfras, um homem comum, um cooperador, um fiel ministro de Cristo para conosco. Mais para frente nós vamos olhar quem foi Epáfras e aprender algumas coisas com ele. Ele era um cidadão de Colossos, ele ouviu de Paulo a mensagem do Evangelho, converteu-se e depois de convertido passa a pregar o Evangelho em sua região, o Vale do Lico. No Vale do Lico, do mundo antigo, estavam Laodiceia, Hierápolis e também Colossos, cidades muito próximas umas às outras. E ao ser impactado e afetado pelo Evangelho, Epáfras leva essa mensagem para as pessoas a quem ele conhecia. É muito interessante porque Jesus cura um endemoniado. E no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19, diz assim,
que Jesus diz a ele: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e teve misericórdia de você. Jesus diz para aquele homem curado, para que ele relatasse a boa notícia para os seus familiares e amigos. Não precisa ser apóstolo para compartilhar o evangelho, nem bispo, nem pastor. Paulo era um apóstolo e estava em Éfeso, mas Epáfras não era. E qualquer pessoa que ouve e crê no evangelho tem o potencial de comunicá-lo de maneira eficaz a outras pessoas. Na verdade, muita gente vem a Cristo não através de grandes líderes religiosos, mas através de leigos. Me permita usar essa palavra. Amigos, parentes, pessoas comuns que conhecem o evangelho, compartilham e passam adiante. Paulo estava em Éfeso, mas Epáfras estava em Colossos. Então o evangelho é comunicado por agentes humanos. Agradeça a Deus pelo Epáfras que anunciou o evangelho a você. E seja você um Epáfras, leve essa mensagem a quem você puder levar. Em segundo lugar, o evangelho é comunicado com abrangência universal. O versículo 6 diz que chegou até eles. E por todo o mundo esse evangelho estava sendo comunicado, frutificando e crescendo. A rota inicial, nessa expressão que o apóstolo Paulo usa, por todo o mundo, foi de Jerusalém para a Judéia. Da Judéia avança para Samaria, Antioquia, Chipre, Galácia, Macedônia, Atenas, Corinto e Éfeso. Essa foi a rota. E de Éfeso, Paulo vai levar essa mensagem para Roma e vai confirmar o evangelho em Roma, enquanto que na pequena Colossos, a cidade mais humilde, simples e até pobre, quem leva a mensagem é Epáfras. É muito interessante perceber que o evangelho não é exclusivo de alguns. Não é para os grandes, para os poderosos, para os abastados. O evangelho transcende todas as fronteiras raciais, culturais, geográficas e políticas. O evangelho é universal, ele não é restrito. É o mesmo para ricos e pobres, opressores e oprimidos, doutores e analfabetos, poderosos e fracos, homens e mulheres. É por isso que em Marcos 16, a ordem de Jesus é: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Isso é bem diferente do ensino exclusivista dos falsos mestres na época de Colossos. Eles restringiam sua mensagem a pessoas privilegiadas que pudessem aderir a seus sistemas. O evangelho é para todos. O evangelho é para pessoas difíceis que você conhece. Pessoas que você diz assim: essa aí não tem mais jeito. Ou com essa pessoa eu não quero nem conversar. O evangelho é para ela também. O evangelho é para gente que a gente não gosta, gente que a gente acha perdida. O evangelho é para todos. O evangelho justifica o seu envolvimento com a obra missionária. Porque nós temos a mensagem sendo pregada aqui em Morungaba, mas os índios também precisam ouvir. Os povos ribeirinhos, as tribos na África, europeus, norte-americanos, pessoas do Uruguai, Paraguai, da Argentina e todo mundo. E nós não podemos ter uma mentalidade pequena, pensando somente em nós mesmos. O apóstolo Paulo está dizendo que esse evangelho cresce em todo o mundo e a nossa tarefa contribui para isso. O evangelho precisa ser comunicado por agentes humanos, com abrangência universal. E em terceiro lugar, o evangelho precisa ser comunicado de forma autêntica, com autenticidade, sem diluição, sem mistura. O versículo 6, a parte final, diz assim: vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Acontece que em Colossos a mensagem já estava sendo comunicada de forma diluída e distorcida, ou a mensagem já comunicada estava sofrendo heresias e enganos, sendo contaminada por especulações astutas humanas. Mas Paulo está dizendo: o evangelho comunicado é o evangelho que vocês assimilaram baseado na verdade a respeito de Deus, que Epáfras compartilhou. E vocês têm que continuar firmes na verdade e não abraçar novidades dos hereges. Epáfras tinha falado, explicado detalhadamente, instruído corretamente, baseado na verdade. Nós vivemos dias como os de Colossos. Muitos falam o evangelho que os outros querem ouvir,
A mensagem que agrada aos ouvintes, uma mensagem mais politicamente correta, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem emocionalista, uma mensagem triunfalista, em que as pessoas vão apenas se sentir bem e vão encontrar satisfação dos seus desejos? O Evangelho não é uma notícia que tem o objetivo principal de agradar o ouvinte, mas sim o objetivo de salvá-lo do inferno. E fato é que muitas vezes as pessoas não querem ser salvas do inferno. Elas querem ouvir mensagens que agradem, mas o nosso compromisso precisa ser com a verdade. Tanto que um pouquinho mais adiante, em Colossenses capítulo 1, versículo 21, Paulo vai dizer: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Essa não é uma notícia agradável. Paulo continua: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentar-nos diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E mais adiante, no versículo 23, ele diz: esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está preocupado. O Evangelho tem que ser pregado, mas não qualquer Evangelho. Não o Evangelho formatado pelas pessoas, pelo homem, mas o Evangelho verdadeiro, conforme apresentado nas Escrituras. É muito interessante você perceber a mudança do mercado e do marketing nessa pandemia. Grandes empresas que atuavam com vendas presenciais, podemos citar Casas Bahia, Lojas Americanas, Magazine Luiza, entre outras, migraram completamente para a venda online, tão somente para agradar os seus consumidores, para satisfazer suas necessidades, os seus interesses. Nós não podemos fazer o mesmo com o Evangelho. O Evangelho não pode ser moldado e adequado às pessoas que estão no mundo. O Evangelho não muda. E que valor infinito e imensurável compartilhar uma mensagem tão valiosa. Mas lembre-se, se essa mensagem não for lançada, ela não vai brotar. A semente não lançada nunca brota. O Evangelho é a semente que precisa ser compartilhada por agentes humanos, baseado na verdade, em todo o mundo. Essa é a primeira fase. A segunda fase de expansão do Evangelho, de progresso do Evangelho, nós podemos chamar, olhando para esse texto, de o Evangelho assimilado. Se por um lado a semente é lançada pelo semeador, por outro lado ela precisa de um solo receptivo, um solo que o acolha. A semente ela tem em si o potencial de crescer e se tornar uma árvore grande e frutífera, desde que seja colocada num solo bom, num coração receptivo. Como isso funciona? De maneiras muito simples, até óbvias. Em primeiro lugar, versículo 6, vocês ouviram a graça de Deus. Primeira coisa, o Evangelho, para ser assimilado, ele precisa ser ouvido. É fato que diariamente milhares de pessoas se recusam a parar para ouvir o Evangelho. Estão ocupadas, entretidas demais com os seus afazeres, ou fechadas em suas convicções religiosas que afastam elas do próprio Evangelho. Mas é bonito ver que os colossenses abriram os ouvidos. E além de assimilar ouvindo, eles assimilaram entendendo e aprendendo. Versículos 6 e 7 acrescenta isso: vocês ouviram, mas também vocês entenderam essa verdade. E vocês aprenderam, versículo 7, de Epáfras. Epáfras não somente falou de forma breve, um resuminho light do Evangelho. Ele instruiu aquele povo e explicou aquela mensagem. E eles entenderam, compreenderam e assimilaram. O Evangelho funciona, sim. Ele opera poderosamente, sim, quando ele é introduzido no coração humano. E quando entra pelos ouvidos, atinge a mente, o entendimento e a vontade. Sem isso, ele não cresce e nem frutifica. Então a mensagem do Evangelho precisa penetrar os ouvidos, ser entendida mentalmente, é o conhecimento com convicção, e precisa ser aprendida, isso é o discipulado. Epáfras discipulou e os colossenses foram discipulados. Nós vemos que o que caracteriza milhares de cristãos no mundo e no Brasil hoje em dia é a ignorância, a mediocridade
e a superficialidade. Milhares de pessoas se professam cristãs, evangélicas, protestantes, católicas e mal conhecem as verdades mais básicas da fé cristã. São imaturos, bebês espirituais, analfabetos espirituais. Você tem sido alguém que busca assimilar o Evangelho, entender e aprender com profundidade o que ele é? Você realmente já ouviu, entendeu e aprendeu o Evangelho? Talvez você hoje seja apenas uma pessoa que aderiu a uma igreja que você gosta. Talvez você segue uma religião de família, uma religião de bairro, de nação. Talvez você faça parte de um grupo de autoajuda, que você acha que é um grupo de autoajuda, na verdade é a igreja. Talvez você esteja tentando seguir normas religiosas para que as coisas deem certo na sua vida, para que você possa chegar no céu. Mas nada disso é realmente entender e apreciar e se aprofundar e aprender o Evangelho. Como ter certeza de que realmente eu assimilei o Evangelho e você assimilou o Evangelho? Eu quero deixar aqui algumas evidências disso. Em primeiro lugar, você entende e sabe explicar para outros. Você sabe explicar o Evangelho para si mesmo e para outras pessoas? Você sabe explicá-lo com a clareza tal que o seu filho, filha ou uma criança possa entender? Explicar o que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus Cristo. E segundo, eu assimilei o Evangelho quando eu creio em Jesus Cristo com convicção e afeição. Quando eu vejo que Cristo realmente é maravilhoso. Eu estou convicto disso. E meus afetos, as minhas paixões, as minhas alegrias estão dirigidas a Ele. Em terceiro lugar, eu sei que eu assimilei o Evangelho quando eu amo a Igreja de Jesus Cristo e estou integrado a ela com um compromisso. Em quarto lugar, eu sei que eu assimilei o Evangelho quando eu anseio pelo cumprimento da promessa do Evangelho. Isso é, anseio, creio e espero a volta de Cristo para reinar eternamente e plenamente sobre toda a carne. Eu também tenho certeza que assimilei de verdade o Evangelho quando eu estou sendo transformado constantemente. Quando esse Evangelho vai mudando a minha forma de pensar, as minhas convicções, os meus desejos, o meu modo de agir, o meu modo de falar. Desde que eu criei, eu tenho sido transformado e não sou mais a mesma pessoa. Portanto, esta é a mensagem de hoje. O Evangelho é uma semente espiritual poderosa que progride através de algumas fases. E nós vemos duas hoje. O Evangelho precisa ser comunicado e o Evangelho precisa ser assimilado. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos falar com o Senhor. Graças te damos, ó Deus, por esta poderosa semente que o Senhor mesmo lançou neste mundo. A mensagem de Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados para nos dar vida nova. Que essa mensagem possa ser propagada por nós, comunicada por nós a toda a carne, a todo mundo, a todas as pessoas. E que nós mesmos também sejamos pessoas que assimilaram, ouviram, entenderam e aprenderam este Evangelho e toda a palavra de Deus em nossos corações. Obrigado. Nós te louvamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.